Olá para você que se liga na Itatiaia. Hoje recebemos um convidado muito especial, Fábio Militão, responsável pela exposição Museu do Negro no Futebol, uma exposição que acontecerá na Escola Estadual Melo Viana, em Esmeraldas, entre os dias 14 e 19 de novembro. Fábio, um prazer estar falando com você, tudo bem? Tudo bem. Fábio, gostaria que você começasse contando para a gente como que surgiu essa ideia, dessa exposição e quais os objetivos dela. Primeiro eu sou pesquisador do Cruzeiro, né, e também pesquisador do futebol em geral. E essa discussão começa desde 2023, quando eu tinha um aluno meu, né, que o sonho dele era ser jogador de futebol. E era um menino assim, que tinha condições de passar em algum teste. Só que ele era um menino negro, né, e todas as dificuldades que ele tinha para ele jogar o futebol. E eu entendi que ali a gente vive um racismo estrutural hoje dentro do futebol, principalmente da região metropolitana de Belo Horizonte, né? Porque assim, você já não tem mais os campos, já não tem mais os espaços. E eu via a importância da escola pública para esse menino. E coincidentemente, a gente tinha uma grande dificuldade de ter materiais para esse menino jogar futebol. Então, a partir daí, eu fiz um documentário com ele, né? Esse documentário está no YouTube. E logo disso eu comecei a estudar um pouco mais sobre a história do negro no futebol, né? Desde as origens e até os anos 70, que talvez seja o ápice quando a gente ganhou o tricampeonato mundial. Bom, você falou sobre essa questão do racismo estrutural. Para muitos, a gente vê muitos nomes históricos do nosso futebol que são negros, né? O próprio Pelé, Leônidas e muitos outros, Marcelinho Carioca, enfim. Mas por que você acha que existe um racismo estrutural ainda na base do futebol, mesmo com tantos nomes importantes no esporte sendo negros? A gente vai entender um pouco o contexto do futebol histórico para entender isso, né? O futebol ele começa como um esporte branco nas suas origens, né? Até nos anos 1910, quando a gente começa a aparecer os primeiros negros na história do futebol. O caso foi o Francisco Carregal do Bangu, e eram jogadores que jogavam na periferia, né? Logo depois você teve o Fred Reich, que foi um jogador que teve um grande destaque na seleção brasileira nos anos 10 e nos anos 20. E tem uma passagem muito interessante dele. Ele é proibido de jogar pela seleção sul-americana de 1921, por causa que o presidente da República, Epitácio Pessoa, na época, não permitia, porque a Argentina ela solta uma notícia no jornal falando, comparando brasileiros com macacos, né? E aí a gente entra muito no contexto dos anos 1920, aí você tem uma coisa chamada amadorismo marrom, que o Código Penal brasileiro proibia o negro de ter qualquer tipo de manifestação social ou cultural. Ele era enquadrado como um crime de vadiagem, estava no Código Penal. Então, assim, a partir do momento que o negro não poderia jogar futebol, apenas trabalhar, porque assim, a gente acaba a abolição, mas o negro ainda continua sendo um meio só apenas de trabalho. A gente começa a inserir o negro de uma forma clandestina através do amadorismo marrom, né? E aí a gente já chega nos anos 30 e a gente consegue ter o ápice do negro no futebol, quando a gente tem a primeira participação do Fausto na Copa de 30, que ele foi o destaque da Copa de 30, era o jogador negro, que ele já não admitia mais jogar futebol sem ter uma remuneração, e aí a gente tem, assim, o grande sucesso na Copa de 38, que foi com o Domingos da Guia e com o Leônidas da Silva, né? Então, assim, a gente entende que enquanto o futebol era branco, a gente tinha pouco protagonismo, e o negro ele chega no futebol com esse protagonismo, né? E aí a gente entra nos anos 50, com o Barbosa, Juvenal e Bigode sendo três atletas negros culpados pela derrota de 50, e a gente chega em 58, quando a gente chega no ápice com Pelé e Garrincha e Didi sendo o protagonista da seleção. E tem um fato muito engraçado, que em 56 e em 58, a própria CBD ela é contra os negros no futebol. Inclusive, na Copa de 58 existe um laudo que questionava o QI do Garrincha e do Pelé, né? Então, assim, aí eu tento trazer. Aí, assim, toda criança que nasce na época do Pelé era o Pelézinho, né? E hoje toda criança que nasce é o Messi. Então a gente embranqueceu até nessa questão de identidade social. E aí a gente chega hoje nas categorias de base dos clubes da região metropolitana, Cruzeiro e Atlético, você não vê mais quase menino negro na base. Por que isso? Porque hoje o futebol, você precisa de ter uma condição social boa para você jogar futebol. E assim, eu não vejo Cruzeiro e Atlético, por exemplo, indo nas escolas. Você vai perguntar onde que o menino está jogando bola hoje? Dentro das escolas. Qualquer escola, né? Porque ele é obrigado a ser dentro da escola. Existe lei que eles têm que estar dentro das escolas. E aí, eles estão jogando bola lá. Só que não existe nenhum olheiro que, por exemplo, faça um trabalho nas escolas para que esse menino tenha oportunidade, né?
Tem outro fator, João, que eu acho que isso é uma coisa preocupante, assim. A gente vê várias escolas públicas, né, sendo do Estado, principalmente muito sucateadas. Tem escolas que os meninos jogam bola em buracos, tem escolas que os meninos jogam, não tem bola para jogar, eles têm tudo improviso. E assim, aí a gente entra na discussão do racismo estrutural, porque quando você exclui esse menino de ter uma participação social onde outras pessoas com condição financeira têm, eu estou praticando racismo estrutural com essa criança, entendeu? Entendi. Então, hoje você acredita que o futebol, apesar de ainda ter uma mobilização social de grandes torcidas, grandes massas, ele passa por um processo de elitização? Totalmente. Hoje, totalmente. Você não precisa ir muito longe. Você chega nas arquibancadas dos Jogos do Mineirão, você vai ver que ele é predominantemente branco, né? Você vai ver negro na limpeza, você vai ver negro nos bares, na segurança, né? E aí a gente vai encontrar esses negros nesse espaço, né? E trazendo um pouco para esse cotidiano, né? A gente vai falar assim, mas o futebol tem muitos jogadores negros, né? A gente começa a ter dúvida porque é o seguinte, você tem só dois goleiros negros no Campeonato Brasileiro, né? Que é o Everson do Atlético e o Hugo do Corinthians. Você vai pegar dirigente, você não vê dirigente negros no futebol, né? Você não lembra nenhum presidente negro no futebol. Então, assim, a gente indiretamente, a gente ainda vive um racismo estrutural dentro do futebol. Né? Você vai ver que todo massagista, que talvez seja a classe mais abastada do futebol, né, com toda a importância dele também, você vê que a maioria são negros, né? Sempre foi. Então, assim, a gente tem certos cargos dentro do futebol que ele é predominantemente de pessoas brancas. Perfeito. Você falou uma coisa sobre goleiros, era uma coisa que eu ia te perguntar quando você citou o Barbosa na sua resposta anterior. Você acha que aquele lance de 1950, onde o Barbosa sofre aquele gol ali para o Uruguai e o Brasil acaba derrotado para os adversários na final da Copa do Mundo, você acha que aquilo ali impactou no Brasil ter mais goleiros negros? Você acha que aquilo ali gerou um certo preconceito em relação a goleiros no futebol brasileiro? Sim, totalmente. Porque o goleiro, queira ou não, é a posição de confiança de todo treinador. Né? É o único que não pode errar dentro do jogo, é o goleiro. E assim, você tem o Barbosa como goleiro, depois você teve algumas passagens do Manga, se não me engano foi na Copa de 66, depois você foi ter o Dida, se não me engano 2010, como o treinador, o goleiro de seleção. Olha quanto tempo passou, né? Passou muitos anos para a gente ter um outro goleiro. E assim, a gente já continua com esse exercício ainda do racismo estrutural no gol. Né? Por quê? Porque é a posição de segurança do treinador. E olha só para você ver, eu sou formado em educação física e eu trabalhei com um cara que era treinador de futebol. E uma vez ele me falou uma palavra que eu jamais esqueço, né? O zagueiro tem que ser preto, porque ele é feio e ele assusta. Né? É esse tipo de racismo estrutural que a gente tem. Outra coisa que a gente vê a gente não acha mais os camisas 10 negros, né? Hoje todos os camisas 10 praticamente são brancos. E olha que a gente teve Pelé, teve grandes camisas 10, Ronaldinho Gaúcho, teve grandes camisas 10 negros que hoje também não se encontram no futebol, né? Você vai ver uma busca aí nos clubes, você dificilmente você vai ver um grande jogador. Palmeiras é o Veiga, no Corinthians é o Garro, no Flamengo é o Arrascaeta, né? O Atlético não é o 10, mas é o Hulk, né? Ou é o Scarpa. Então você vai ver que essa posição também do grande gênio do futebol já não é mais o negro, é o branco, entendeu? Por isso que há essa discussão do embranquecimento do futebol. Perfeito. Voltando sobre a amostra, antes da gente continuar nessa análise macro do futebol, o projeto ele é feito em uma escola. Você contou com a mobilização dos alunos dessa escola? Como tem sido também essa troca de ideias? Chamou a atenção o seguinte: eu tinha feito uma pesquisa com meus alunos, vocês já tinham conhecido o museu, e nenhum deles pisaram no museu na vida, né? E aí eu tentei, até uma coisa lamentar, que o Mineirão é uma instituição, é um espaço público, né? Apesar que é uma instituição privada que está dentro dele, mas não existe nenhuma contrapartida, por exemplo, que o Estado fez para que a gente possa levar crianças para conhecer o Museu do Mineirão. Eu tentei insistentemente levar esses alunos meus no Mineirão. Né? Primeiro, infelizmente, a gente não tem condições de transporte. Não existe verbas para a gente levar os meninos de uma cidade para outra, até de um bairro para outro, né? E é muito caro para eles irem no Mineirão. Então, assim, foi uma coisa que eu não pude dar a eles essa oportunidade de conhecer o que é o Museu do Mineirão. Então, eu falei, então a gente precisa trazer para a comunidade o que é um museu. E aí deu-se a ideia, já que eu sou pesquisador, eu coleciono camisas, né, eu coleciono jornais e tudo mais, eu falei, olha, vamos expor isso aí,
e vão fazer uma discussão mais ampla do que o racismo estrutural do futebol, porque, queira ou não, ainda é o esporte mais praticado do Brasil, né? Qualquer espaço hoje você vê uma criança chutando uma bola. Então, eu falei, vamos fazer. E a gente teve uma mobilização de mais ou menos uns 20 alunos hoje com a gente, né? A gente até diminuiu um pouco mais a quantidade, porque senão acaba atrapalhando fazendo o projeto. Apesar que ainda tem muitos ainda procurando, professor, deixa a gente participar, a gente quer participar. Porque eles De acharam qual o tema faixa muito etária relevante. eles são? São alunos do ensino médio, Uhum. né? Então, aí são entre. Eu vou ter aluno aí entre 13 a 16 anos. Perfeito. E como que foi para você, o senhor acabou de falar que eles não conheciam o museu. Como que foi também ter que ensinar para eles como funciona o museu, qual a importância de ter museus para o público, qual o impacto disso para o público? Como foi esse processo também de ensinamento para os alunos, professor? Primeiro, eu falo que no Brasil a gente culturalmente não gosta de museu, né? Isso é cultura nossa, né? Você não precisa ir muito longe. Você pega os dois clubes da capital, sequer tem um centro de memórias dele. Eu que faço pesquisa do Cruzeiro, por exemplo, as taças que o Cruzeiro adquiriu quando era ainda palestra, são todas dentro de uma almoxarifada dentro da sede campestre do Cruzeiro, né? Estão bem guardados, bem conservados, mas não é lá que se faz um memorial de um clube, né? Do tamanho do Cruzeiro. E assim, a gente não, culturalmente a gente não tem essa importância ao museu. Então, assim, tentar convencer eles que existe essa importância foi um grande desafio. E segundo, eu conto com o professor de história também nesse projeto nosso, que ele já mexeu com o museu. Então, na hora que eu trouxe a ideia para ele, eu falei assim, opa, eu posso desenvolver junto com você. E aí, assim, nesses últimos meses, a gente tem estudado, dando curso para os meninos, o que é museu, o que é o futebol, para eles entenderem isso, do que é um processo de você receber uma pessoa, entender uma pessoa. Porque, queira ou não, também uma forma deles terem no currículo esse trabalho, né? Porque se amanhã eles forem um dia se tomar gosto para essa área e trabalhar nessa área, já tem esse treinamento que a gente passou. Perfeito. E, professor Fábio, uma outra dúvida. Vocês receberam apoio da escola, algum outro incentivo, seja do município, seja estadual, alguma coisa que pudesse fomentar e ajudar vocês com o acervo do museu? Olha, as escolas do estado têm um problema sério que são espaço físico, né? Isso aí não é a escola que eu trabalho, não, é geral. Porque normalmente todos os espaços são ocupados. A gente vai ter que improvisar um espaço lá. Nós vamos ter que desmanchar um auditório nosso para fazer esse projeto. E assim, dentro da escola, a direção apoia 100%, apoiou em tudo, ajuda na gente em tudo, né? Isso aí a gente não tem que questionar, não. A gente tem muito a lamentar o seguinte, que a gente ainda vê um descaso muito grande com a educação do poder público, né? Então, assim, é, qualquer coisa que a gente tenta gastar de financeiro para o projeto, se a gente não tiver dinheiro em caixa, a gente tem que tirar do nosso próprio bolso, né? Por exemplo, as impressões dos jornais, a escola está vendo ainda se consegue imprimir, mas se até segunda-feira a gente não tiver resposta, é, a gente vai ter que bancar do próprio bolso, né? Entendi. Ainda sobre escola, como que funciona todo esse processo? O que é que vai estar exposto para quem quiser visitar? Conta para a gente um pouco mais sobre quais peças e qual o acervo do museu, por favor, professor. Eu fiz as réplicas das camisas das seleções brasileiras de 1914, 16, 38, 58, 1950. Eu tenho essas réplicas dessas camisas. E também tem réplicas de camisas de Cruzeiro Atlético e América também. Então, nós vamos fazer uma exposição das camisas, né, do que a seleção brasileira jogou, né? A gente vai ter exposição de jornais antigos impressos, né? É, a gente usou a Hemeroteca Nacional para buscar essas informações e a gente vai ter exposição de revistas, todas impressas também, né? Um painel mostrando como que foi a sequência, como que era tratado principalmente o negro pela mídia nesse período, né? Então aí a gente vai ter exposição e uma galeria de fotos em quadros com esses jogadores que tiveram maior relevância. A gente vai ter duas passagens muito interessantes também nesse museu nosso, que eu não falei. A gente vai ter um espaço do futebol mineiro, onde a gente vai expor algumas fotos do Dirceu Lopes, do Reinaldo e do Jair Bala, né? São os três representantes negros, são os três, talvez, os três grandes jogadores dos três clubes são negros, né? E provavelmente o seu Lopes vai fazer uma visita para nós, já está meio encaminhado ele fazer essa Oh, visita.
E a gente também vai ter um espaço no futebol feminino, né? A gente não discute tanto o racismo no futebol feminino, mas a gente discute, por exemplo, a exclusão que o futebol feminino teve, né? E a gente tem a grande marca de uma grande jogadora que era negra, que foi a Formiga, né? Foi a jogadora que mais jogou pela seleção brasileira, e é uma atleta negra, entendeu? Perfeito. Isso era até uma coisa que eu ia abordar, porque quando vocês anunciaram a mostra, vocês destacam que vai ter espaço especial para Leônidas da Silva, Zizinho e Pelé. Vão falar sobre negros no futebol mineiro e também sobre a participação da mulher no futebol. Sobre a participação da mulher no futebol, isso acabou de citar a Formiga, que é uma expoente nesse sentido, e o Brasil vai receber a Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027. Em que o senhor acha que esse evento pode impactar no Brasil para as mulheres no futuro? Na verdade, assim, a inserção do futebol no Brasil ela é muito recente, né? Quando a gente fala que o futebol surge em 1894 e o futebol feminino ele foi proibido de jogar de 1941 até 1979, né? Um decreto do Vargas, é o decreto 3.199, se não me engano. Ele fala que o futebol não é compatível para o corpo da mulher, né? E aí a gente tem de 79 para cá. Então, assim, se a gente for discutir a profissionalização do futebol, a inserção, tá tudo muito recente, né? Se a gente lembrar que há 10 anos atrás sequer a gente tinha times de futebol igual Cruzeiro, Atlético, Corinthians, São Paulo, tinha time feminino, né? Então, ainda eu acho que é tudo muito novo. E às vezes, assim, culturalmente, o Brasil, a gente acha que a gente tem que ganhar tudo. E muitas vezes a gente cobra o mesmo desempenho dos homens que das mulheres. Mas a gente não entende que, se, por exemplo, são poucos clubes hoje, né, e o Cruzeiro é um deles, que trabalha o futebol com profissionalismo, né? Inclusive, uma das coisas mais raras de se ver no futebol não é só o negro dentro das direção, é difícil você ver as mulheres, entendeu? E aí, por exemplo, o Cruzeiro tem uma dirigente mulher que trabalha, que é a Bárbara. Então, assim, a gente tem esse espaço também que é tudo muito novo para a mulher. Perfeito, professor. A gente já falou um pouco sobre a importância do atleta negro para o futebol. O senhor acredita que no futuro, do jeito que as coisas estão, a gente vê que atualmente não existem mais aqueles espaços onde as crianças podem jogar, às vezes na periferia, na rua, porque às vezes ou é tomado por algum loteamento, às vezes o crime organizado também já faz parte daquela região, e com isso alguns espaços estão se perdendo. O senhor acha que com isso no futuro os jovens de periferia, sobretudo os negros, que é o tema da nossa conversa, eles vão perder espaço dentro do esporte de alto rendimento? Eu acho que já perdeu. Acho que não vai perder, acho que já perdeu. A gente chegou num ponto que não tem mais espaço para ele. Né? Eu volto a dizer, depois uma vista nas categorias de base de Cruzeiro e Atlético, principalmente, você vai ver que você tem uma pouca parcela de jogadores negros. Né? Numa sociedade onde você chega, se não me engano, segundo o censo, são 53% de negros e pardos no país. Né? Então você vê que dentro das categorias de base você não tem. E na verdade, João, não é só futebol, né? O esporte em si é um esporte muito de exclusão social. O único esporte talvez você vai ver mais negros hoje é o atletismo, porque o cara calça um tênis e sai correndo. Você vai ver vôlei, tênis, natação, você não vê negros, né? Então, esse racismo estrutural existe em todos os meios. E assim, eu falo uma coisa que é o seguinte: você chega às 3 horas da tarde, você pega 10 meninos negros, você pode fazer esse teste, bota para jogar num campinho, num lugar, um espaço. Você vai ver qualquer pessoa que passa nesse momento vai falar assim, gente, por que esse monte de homem à toa tá aí jogando bola essa hora, 3 horas da tarde, tinha que estar trabalhando e tal. Mas se for pessoas brancas, eles já têm o discurso, né? Vai achar que eles estão praticando algo saudável, né? A gente tem até esse tipo de visão ainda da sociedade, né? Meu aluno sofria com isso quando eu fiz o documentário com ele. E assim, e a gente vai ver que os espaços ainda públicos, falta iluminação, falta pintura nas quadras, faltam um cuidado do serviço público com isso. Então, assim, aí por isso que isso muitas vezes vira espaço de drogas, de tudo mais, né? Conservar o espaço público, você diminui a violência. Você deixar ele ruim, você aumenta. E aí acaba que os meninos não vão jogar futebol, e aí a gente vai entrar para o espaço que era para jogar bola, talvez ali pessoas praticando outros tipos de crime, né? Só para falar mais uma coisa, essa discussão de iluminação pública é tão pertinente que além do negro você tem a mulher, né? E a mulher normalmente ela não vai jogar futebol
nesses espaços sociais. Por quê? Porque, assim, se você vai num lugar que não tem iluminação pública, mulher nem passa lá, né? Tem essa questão ainda que a gente ainda tem uma sociedade ainda misógina e tudo mais. Então, assim, o espaço ainda é feito para homens, ainda não é feito para mulheres, né? Então, quando a gente fala da evolução do futebol feminino, tudo você tem que contar. E eu volto a dizer, qual que é o grande problema? Primeiro é o seguinte, o abandono do serviço público, dos ambientes públicos. Segundo, o boom imobiliário, acabou com todos os espaços de lazer que tem. Né? E aí, terceiro, sim, você vai ver nas escolas públicas, a grande maioria é sucateada. Só tem mais um negócio, João, que eu queria falar. Claro. Olha só para você ver que engraçado. As crianças, elas de segunda a sexta, elas estão dentro da escola. E às vezes eles têm 1 ou 2 horários de educação física para jogar bola. O horário que eles podem jogar bola é fim de semana. E o que acontece? A maioria das escolas estão fechadas. Sim. Aonde que eles vão jogar bola? E isso é um ponto que eu quero abordar com Né? o senhor. A gente já viu, o senhor já falou muito de quais são os problemas. O que o senhor imagina que sejam as soluções para os problemas que o senhor citou? Mas eu em 2018, eu sou formado em educação física, né? Eu entreguei um projeto na época para o Cruzeiro e eu também, eu faço tudo na vida, né? Pesquisador, professor de educação física e programador também, mesmo com, antes de eu ser professor, eu era programador. Na época eu tinha proposto para o Cruzeiro desenvolver um site, né? Onde o clube treinava os professores de educação física como olheiros. E aí, dentro de um site, a gente cadastrava essas crianças e fazia um pré-teste com elas, né? Quer dizer, olha, esses meninos são aptos para fazer um teste. E aí o clube abriu um espaço para esses professores que cadastraram esses meninos para que eles possam ter essa oportunidade de fazer um teste, né? Porque assim, você já está dando uma oportunidade. Só que isso não existe, né? Eu, como professor, por exemplo, eu levei uma menina que ela era excepcional para fazer um teste agora no Cruzeiro. Ela era acima da média. Eu nunca tinha visto um menino jogar futebol. Ela não teve a oportunidade de passar, né? Assim, claro que o Cruzeiro teve olheiros e olhar e entender o que era melhor para o clube, mas assim, eu acho que tecnicamente ela era muito superior a todas que eu vi lá e ela não teve a oportunidade de passar. Talvez porque mora Esmeraldas, talvez porque pode ser por causa de idade, mas, por exemplo, se eu faço esse pré-cadastro desse tipo de seleção, talvez o Cruzeiro teria mais tempo para olhar essa menina, entendeu? Entendi. Então, assim, Além eu acho disso, que o quê? os clubes de futebol poderiam fazer parceria com as escolas. Na verdade é essa. Além disso, o senhor falou agora há pouco sobre as escolas estarem fechadas aos finais de semana. O senhor acha que também pode ser uma solução? Talvez abertura de mais espaços de atividade física na cidade, não só em Belo Horizonte, né, mas como em Esmeraldas, que é a escola onde será realizada a mostra. O senhor acha que isso também pode ser uma solução para esse tipo de problema? Sabe qual é o problema, João? Tudo que a gente vai trazer para o governo, seja ele estadual ou prefeituras, vai falar assim, qual que é o custo disso? Que para eles o custo é o dinheiro, né? O custo não é o social. Que se, por exemplo, no passado, as escolas tinham pessoas que trabalhavam lá durante a semana como seguranças, né? Porque isso, assim, claro que você tem que dar uma segurança ao patrimônio público, você não tem invasão, não quebra quebradeira, né? Apesar que a escola que eu trabalho, os meninos conservam a escola, né? Sempre quando tem algum funcionário lá na escola, os meninos pedem para jogar bola, a gente abre para eles e enquanto o funcionário termina o serviço, os meninos vão embora. Mas a nossa grande vontade era que a gente pudesse ter uma pessoa lá exclusivamente para cuidar do patrimônio e abrir o espaço para a escola, né? A escola pública, ela é da comunidade, ela não é do Estado. E a comunidade ela tem que usufruir do que é dela, entendeu? Perfeito. Professor, eu tinha visto em uma das pesquisas antes de a gente conversar, que o Observatório da Discriminação Racial no Futebol, em 2023, registrou cerca de 250 casos de racismo. Esse foi o último levantamento de 2023. O que o senhor acha que pode ser feito para diminuir esses casos de racismo dentro do futebol? Primeiro, o futebol. Eu li isso uma matéria, se eu não me engano, foi até uma matéria num jornal português, né, nem brasileiro não, sobre como que o futebol ele é um espaço corporativista, né? Por que eu falo isso, por exemplo? Qualquer ato de racismo que acontece no futebol hoje, você vê que os clubes eles não se unem para isso, né?
Não é comigo, então tá bom, deixa do jeito que tá. Então, assim, eu acho que assim, os jogadores, mesmo eles não sendo negros, eles podem trazer esse tipo de discussão para dentro do futebol, né? Se acontecer com o meu colega de clube, eu vou revoltar. Se não for, eu não vou revoltar. Então, assim, e não é só futebol, é homofobia, a misoginia, outros tipos de preconceito que a sociedade tem, sabe? Já não dá mais, em 2025, por exemplo, as torcidas cantarem cânticos homofóbicos, né? Cânticos racistas, por isso você vai. Então, eu acho que falta isso, sabe? Eu acho que os clubes é muito corporativista pela causa. Se não é comigo, então deixa do jeito que está. Então, eu acho que isso teria que ser uma mobilização é, muito maior do que acontece hoje, né? Por exemplo, a gente vê raramente que, por exemplo, vamos pegar um jogo Cruzeiro e Fluminense, que é o próximo jogo. Provavelmente, a gente não vai ver nenhum tipo de racismo, de alguém usar termos raciais ou de injúria. Mas se a gente for olhar pelo contexto social, ali acontece com racismo o tempo todo. Volto a dizer, a maioria dos negros estão aonde? Estão ou na bilheteria, ou estão no banheiro. Então, assim, por isso que a minha discussão ela vai muito mais além do que isso. A gente não pode limitar o racismo só a chamar um outro de um termo pejorativo que excludente, entendeu? A exclusão social ela tem que ser muito mais debatida quanto isso, né? Ingresso muito caro, você não vê o estádio com espaço popular mais, né? Então, a gente começa a ter esse tipo de discussão nesse sentido, né? Perfeito. Professor, a mostra ela vai ser realizada até um dia antes do Dia da Consciência Negra, né? 20 de novembro. Isso. E recentemente essa data ela foi colocada como feriado nacional, então existe uma paralisação e um certo respeito pela data. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a importância dessa data e o que nós, enquanto sociedade, podemos fazer para valorizar ainda mais esse momento importante para a nossa cultura. Ô, João, eu sou uma pessoa branca, né? Eu não sou uma pessoa, apesar que na minha certidão tá pardo, hoje eu me considero branco. E eu não sou uma pessoa negra. Então, assim, de certa forma, na sociedade, eu sou um privilegiado em relação às pessoas negras. Isso é um tipo de análise que eu tenho que fazer, né? E eu lembro uma fala muito do Mano Brown, quando ele fala o seguinte: você não precisa de ser preto para você estar dentro das questões racistas, né? Então, assim, muitas vezes o negro ele é posição de fala porque ele é que sofre na pele. Eu volto a dizer, eu sou um privilegiado porque eu não sofro, por exemplo, o que os negros sofreram. Então, o que é esse tipo de visão que eu tenho que ter, sabe? Eu tenho que trazer mais esse tipo de discussão para o dia a dia, né? De mobilização social sobre o que é isso, da pessoa entender que o racismo em 2025 é inaceitável em todos os sentidos, né? Eu, de vez em quando, eu converso com o Marcelo lá do Observatório, a gente já falou um pouco sobre isso, sabe? Que essa causa, ela tem que ser de todos, essa causa não pode ser só das pessoas negras responsáveis por isso. E quando a gente. E uma das coisas mais. Eu falo que horripilantes quando eu vejo, isso aí eu falo que assim, eu brigo se eu vejo. Alguém fala assim: a gente não tem que ter discussão, a gente não tem que ter o dia da consciência negra, a gente tem que ter o dia da consciência humana, né? Isso aí é repugnante, é uma pessoa que não entende por quê. Porque o dia da consciência negra não é um dia de festa, né? É um dia de reflexão, né? É um dia da gente entender que o Brasil, apesar de que a gente tem mais de 135 anos do fim da abolição, a gente ainda tem um país extremamente racista. É o país que mais mata negros, é o país que a população carcerária, a maioria é negra, né? Os cursos de maiores mercados, a pessoa branca médica, ela tem muito mais acesso ao mercado do que a pessoa negra, né? Se você for fazer qualquer tipo para entrar numa empresa, se você for um menino negro de periferia, você tem muito menos chance de entrar numa empresa do que uma pessoa de classe média. Então, são essas coisas que a gente tenta trazer. Por isso que esse dia não é um dia de comemorar. A gente não comemora o Dia da Consciência Negra, né? A gente faz uma reflexão que quanto que a gente pode melhorar como sociedade. Perfeito. Já indo para a parte final da nossa conversa, o que o senhor imagina para o futuro da mostra, e o que o senhor projeta, né? Porque é um projeto ainda novo, incipiente, conta com a ajuda de alunos, mas o que o senhor imagina para o futuro da exposição Museu do Negro no Futebol? Algumas escolas públicas, até antes dessa exposição, já tinham me chamado para dar uma palestra, né? Eu já dei uma palestra lá na Metropolitana B, que faz parte da minha secretaria
no qual eu trabalho. Eu já trabalhei numa escola de venda nova. E assim, eu gostaria muito de tentar dar mais essas palestras nas escolas, sabe? Porque eu que sou professor de educação física e a gente escuta muito um jargão da seguinte coisa: professor de educação física só dá o rola-bola, né? E é esse rola-bola mesmo que é importante. Porque é esse rola-bola que você tem inserção social, que você tem um menino praticando aquilo que ele gosta, que ele vê o futebol como espaço de lazer que não tem lá fora, que até o rola-bola é importante para esse menino, né? E muitas vezes, eu falo isso, que o professor de educação física muitas vezes não tem essa visão, ou até a direção da escola, né? Ou então, quando uma direção da escola te dá uma bola de futebol em janeiro, né, em fevereiro, e fala assim: olha, eu só tenho esse material até o final do ano, se vira, né? Uma bola de futebol não dura um mês, né? Então, quando a gente fala dessa discussão dentro da escola, e a gente dá uma palestra, inclusive na escola de Venda Nova que eu dei uma palestra, a vice-diretora estava lá, na hora que eu falei isso, ela falou assim: meu Deus, é uma realidade que a gente vive. Né? A gente não tem material de educação física para os meninos praticarem esporte. Às vezes eu tenho uma quadra bonita, que dá um visual bonito, a comunidade fala assim: nossa, que quadra bonita, e o material? Não tem. E eu falo que assim, grande parte dos nossos professores sofre muito com a falta de material. Porque a gente entende, é caro, bola é caro, tudo talvez seja a matéria que é mais cara para o diretor de escola, é a educação física. Os materiais são muito caros, e aí eles vão falar assim: para que eu vou investir tão caro, sendo que eu posso gastar dinheiro com outras coisas, com merenda, às vezes, com papel. Então, eu acho que o poder público ele não consegue ter essa visão. E eu falo assim, não é só às vezes, das prefeituras, do Estado, até do governo federal mesmo, né? Por que que o Ministério, por exemplo, dos Esportes não consegue fazer um trabalho diretamente junto com as escolas, né? Eu acho que isso é muito importante, né? E aí, assim, só para fazer mais um comentário, hoje eu tenho uma menina, ela tem 8 anos de idade, né? Chama Gabriela. A menina é um talento, assim, impressionante na ginástica artística. E a menina fala assim: professor, eu aprendo tudo vendo YouTube, né? E assim, eu estou tentando levar para fazer um teste de ginástica artística, né? Quando a gente vai ver R$ 500 por mês, no mínimo, que ela gasta entre mensalidade e transporte. Né? O pai até propôs levar ela. Mas aí a gente fala: vai se perder. Porque assim, pai, R$ 500 faz diferença para o pai comer, para pagar um aluguel, entendeu? Então a gente ainda não tem essa mobilidade do esporte público. E aí é uma coisa que eu falo: talvez se o Ministério dos Esportes fizesse um trabalho dentro das escolas, aproveitando o espaço público da escola, nessa descoberta de talento, talvez a gente teria até mais talentos para o esporte do que a gente tem. É Perfeito. só para falar, por exemplo, só para terminar, eu Claro. vou citar outro esporte, por exemplo, me fala qual escola pública tem uma piscina hoje para a gente descobrir um talento da natação. Não tem, não tem. Sim. Aonde que o menino de periferia vai ser um grande nadador? Não, jamais vai ser, não tem esse espaço. Hoje é todo dentro dos clubes elitizados que tem isso. Perfeito. Professor, então, para a gente finalizar nossa conversa, gostaria que o senhor deixasse um recado e também fizesse um convite para quem está assistindo a nossa conversa para poder visitar a Mostra do Negro no Futebol, Museu do Negro no Futebol, que vai ser realizado na Escola Estadual Melo Viana, em Esmeraldas, entre os dias 14 e 19 de novembro, com entrada franca. Escola Estadual de Melo Viana. De Melo Viana, isso. É porque, na verdade, o que acontece? Tem uma escola de Melo, tem uma escola Melo Viana em Belo Horizonte, no Padre Eustáquio, né? Então, às vezes as pessoas confundem as duas escolas. Sim, Eu peço para entrar no Instagram, né? @Museu do Futebol, ou então meu celular, né? 31994914390. Entre em contato comigo, e eu passo para os alunos aqui estão fazendo a agenda. Ir lá e visitar. Eu acho que vale a pena, não só a questão mesmo da história, mas em geral, de ver o trabalho que essas crianças estão fazendo, né? Que isso é muito importante para eles, né? A gente é só um suporte. Quem está desenvolvendo, quem é o protagonista desse projeto são as crianças. perfeito. Então, professor, te agradeço muito pelo tempo disponível para a gente conversar, falar um pouco sobre esse assunto tão importante. E deixo um recado para você que acompanhou a gente até aqui, para também conferir a matéria completa lá no nosso site itatiaesporte.com.br e ficar ligado também nas nossas redes sociais, @itatiaesporte, no Facebook, no Instagram e no Threads. Combinado? A gente fica por aqui, mas a gente volta em breve. Tchau!